Um passarinho me contou que você queria aprender Rust, então você está no lugar certo, mas esse não é o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai nas playlists e olha a playlist de Masterclass de Rust ou Rust Masterclass. Dá uma olhada lá e começa a assistir do começo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de variáveis aqui, só para você ter ideia, porque depende da linguagem que você veio, depende da linguagem que você vem. Basicamente, pode ter tipos diferentes também, ou de repente a linguagem que você utiliza tem um único tipo para aquele determinado tipo. Nossa, ficou complexo, né? Vamos lá, pessoal. Chega aqui, a gente está na nossa pastinha bonitinha. Então, para a gente fazer uma revisãozinha rápida aqui, pessoal, como é que a gente cria um projeto? Se você falou cargo, new e colocar, por exemplo, variáveis, você vai ver que ele vai criar o teu projeto aí de variáveis, cd variáveis e code, ponto para abrir aqui o Visual Studio Code bonitinho para nós já com o arquivo main aqui. Vamos deletar esse print ln aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. E uma das coisas que você pode levar em consideração aqui, vocês já viram que a gente trabalhou um pouquinho em outro vídeo só para fazer um exemplo da parte de strings, né? Mas eu também não detalhei e eu também não vou detalhar nesse vídeo aqui, porque esse vídeo é um pouco importante para você que às vezes não está acostumado com diferentes tipos de variáveis de um mesmo tipo. Ou melhor, diferentes tamanhos para variáveis do mesmo tipo. Caraca, o que que é isso? Pessoal, você sabe que quando você pensa num número, esse número tem um tamanho. Quando a gente está falando de linguagens de programação, onde nós temos restrição, por exemplo, de processamento, de memória, esse tipo de coisa, você tem que ter um pensamento um pouquinho diferente e um planejamento melhor para o que você está programando. O que que eu quero dizer com isso? Você tem que entender um pouquinho dos valores monetários, dos valores inteiros que você está trabalhando para você garantir que você está alocando quando você está programando ou está dizendo para a linguagem de programação para ela alocar um determinado espaço em memória. Porque existem outras linguagens de programação que esse espaço em memória meio que pode aumentar, diminuir, etc. Depende da linguagem. Então, quando a gente está falando nesse tipo de linguagem que foi feito um design específico para implementação de sistemas que não são implicitamente web, você tem que cuidar, porque você pode estar colocando um sistema embarcado em algum lugar ou em um ambiente de processamento e a quantidade de memória também não é tão grande. Então, você tem que ter um pensamento um pouco mais de engenharia e planejamento, porque da mesma forma que você tem tamanhos diferentes de determinadas variáveis, se você estiver falando de número, você pode estar falando também de variáveis negativas e positivas. Então, eu sei, bastante informação, mas o que a gente vai no meio dos exemplos a utilizar variáveis diferentes, tipos e tamanhos diferentes, obviamente, e muitas vezes o compilador ele te ajuda a escolher. Mas olha só, quando a gente define uma variável, por exemplo, number aqui, eu posso colocar 100 aqui, beleza? O que acontece, pessoal? Você está vendo que aqui dentro a gente tem até uma inferência, ou a linguagem, o Rust está inferindo para a gente, o Rust Analyzer está inferindo aqui para a gente, que esse 100 parece ser do i32. Existe i32, mas vamos dar 2 cliques aqui e manter i32. Let number 2 e vamos colocar aqui 100 também, certo? E ele vai aparecer o 32, mas pode ser que eu queira que ele seja, vamos lá, menos 100. E aí, missing type. E 32, tá, beleza, tá certinho. E 32, porque eu tenho positivo. Mas se eu colocar o 32, pessoal, olha só.
Vamos colocar um print ln e vamos colocar aqui meu número. E a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar aqui number, espaço, e a gente pode colocar vírgula, number 2, espaço. E aqui dentro a gente pode colocar number 2. Até para eu diminuir um pouquinho, né? Tá muito grande aqui, né? O print você já sabe. Primeira variável, segunda variável que a gente está passando aqui. Só que ele já está reclamando. Você não pode aplicar o menos no U32. Pessoal, qual que é a diferença do I32 para o U32? O U32 é unassigned integer. O que é o unassigned integer? O U32, pessoal, ele não pode ser um número negativo. Por padrão, ele é um número positivo ou um número sem sinal. Quer dizer que se eu colocar o unassigned, eu posso colocar apenas valores aqui, né? Deixa eu salvar aqui. Apenas valores sem colocar negativo. Então, você já pode perceber que você tem que pensar muito bem no tipo de conta ou de matemática que você vai utilizar com esses números, ou onde que você vai guardá-los, porque ele pode ter um sinal e você pode perder esse sinal, você pode ter um problema no seu programa por causa do sinal. Não se assuste. O seu cérebro, ele começa a trabalhar aos poucos em relação a isso. O grande problema de quando você vem de linguagens como, por exemplo, JavaScript, é porque você não se preocupa nada com isso, mas também você não tem uma linguagem tão performática quanto o Rust. Agora, pessoal, se eu deixar assim, vamos colocar aqui, vocês lembram cargo run? Ó, se eu fizer cargo build, ele vai buildar. Se eu fizer cargo run, ele vai buildar e vai executar. E aí ele vai mostrar os números pra gente, certo? Tá buildando. Olha só, number 100, number 100. Qual que é a grande diferença aqui? O i, pessoal, deixa você colocar um número positivo ou negativo. Então, eu vou executar de novo. Deixa eu fazer um clear aqui. E vou executar para vocês verem que o i32 ele aceita negativo e positivo. Mas o mais importante é que são tamanhos de números, tá? E se tem sinal ou não. O que você precisa lembrar agora é que você tem inteiros que podem ter, por padrão, apenas valores positivos ou valores sem sinal, que a gente está falando do unassigned integer, que começa com U, e números que podem ter sinal, mas também não estão obrigatoriamente precisam ter sinal. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui. Show! Aí, pessoal, outra coisa que você tem que levar em consideração é que cada um deles tem 64, certo? Tem, olha lá, 64, 128. Então, pessoal, eu não vou passar por todos aqui, tá? Mas poderia ser um i8 também. Então, pessoal, o que você tem que levar em consideração é que você tem vários tamanhos aqui. Existe também algo chamado usize, tá? O que é o usize, pessoal? Vamos executar aqui também para você levar em consideração. Eu falei de tamanhos diferentes. Eu falei de você ter sinal ou não do número. E a gente tem usize, beleza? E o size, certo? O que acontece se você já tem o U e o I? Você sabe que se você colocar aqui o negativo, ele não vai deixar, porque ele começa com U de unisized, de unsigned, tá? E aqui, deixa eu salvar aqui, e aqui no I, você pode ter também o I size. Só para a gente garantir, a gente roda de novo, mostrar para vocês aqui. Mas, pessoal, o que é o usize? Olha só.
Basicamente, o tamanho é quantos bytes ele guarda de referência quando ele aloca a memória. Beleza? Quando a gente está utilizando usize ou esize, depende da plataforma que você está executando. Se você está executando em uma plataforma de 64, ele vai ter 64. Se você estiver utilizando ou executando código em uma plataforma de 32, ele vai estar trabalhando numa plataforma de 32 bits. Olha só, pessoal, isso é importante por quê? Porque você tem que pensar que você pode estar executando em plataformas diferentes, ou o teu software vai executar em quais tipos de plataforma. Beleza, falamos de número, certo? Outra coisa que a gente tem aqui, pessoal, além de números, você pode ter booleanos. Então, is valid, e aqui a gente vai dizer que é true, certo? E aí ele vai falar, ó, is valid, warn, bababá. Beleza. Aí, você pode colocar um println, colocar is valid, 2 pontos, aqui, is valid. Beleza? O que acontece? Eu executar, opa, eu fiz aqui. J, se eu executar, ele vai falar que é positivo, negativo. Desculpa, se é booleano, verdadeiro ou falso. Olha, de novo aqui, você tem a capacidade de você colocar ele aqui e você determina com bool. Beleza, show de bola. A gente falou de inteiros, a gente falou de booleanos, não tem muito o que falar aqui. E aí, a gente tem algo que são arrays, pessoal. Não estou falando de vetores, estou falando de arrays. Tem diferença, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, um let my array, opa, um R a mais aqui, e colocar aqui 1, 2, 3, 4. Salvar aqui, certo? Ponto e vírgula. Pessoal, olha a inferência que está acontecendo no meu código. Ele está declarando um vetor i32, está dando um ponto e vírgula, e está colocando um 4 aqui, tá? Vou até dar 2 pontos, 2 cliques aqui para aparecer. Pessoal, por que... peraí, por que ele está reclamando aqui para mim? Peraí. Aqui. Pessoal, por que ele coloca i32, ponto e vírgula 4? Você poderia botar 64? Poderia. Padrão, 32, beleza? Ele já infere como 32, tudo bem? Por que ele tem o 4 aqui? Porque, obviamente, ele já é indexado em 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A gente tem o índice começando com 0 e a gente tem 4 itens. Isso já diz muito para a gente, se você, como programador, inferir que quando você usa array, você sabe o tamanho desse array em tempo de compilação. Isso quer dizer que em runtime ele não vai ter mais do que esses itens aqui, certo? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que você pode levar em consideração aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, meu valor do array, a gente vai colocar aqui, e a gente vai colocar myArray, e a gente vai colocar 1, por exemplo. Vou colocar ponto e vírgula, lembra do ponto e vírgula? Um dos pontos importantes quando você utiliza aqui, deixa eu executar uma vez para vocês, aqui, ele vai mostrar o valor 2, né, no índice 1. Um dos pontos importantes é que a indexação do array aqui é do tipo usize, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Let index number, e aí a gente vai colocar 2 aqui. Ele vai inferir como i32 para a gente,
Vou pegar o index number e vou colocar aqui. Olha que o compilador já está dando erro para a gente. O type i32 não pode indexar um array, tá? Ele está dizendo para a gente, pessoal, a gente até pode tentar executar. Vamos tentar executar aqui, só para a gente ver um pouquinho do que acontece. Ó, quando você tenta pegar o índice, tem que ser usize, tá? Isso quer dizer o quê? Que o índice não pode ser i32, pode ser usize. Se você salvar aqui, ele já executa para você e começa a funcionar. Esse é um ponto importante também, que os índices aqui têm que ser do tipo usize. Bom, além de arrays, tem outros tipos de dados, obviamente, mas um que está bem parecido com o array, eu vou deixar um outro vídeo para falar de vetor, porque vetor também é bem importante, você vai trabalhar muito com vetor, mas existe também, além dos arrays, pessoal, a gente tem as tuplas. As tuplas basicamente são my tuple, e aqui dentro a gente pode colocar algo como, por exemplo, 1, 2, e aí a gente pode botar true aqui dentro para a gente. Olha só, ele já inferiu para a gente os tipos de dados aqui. Eu não preciso ser explícito, porque a gente já está falando em tempo de compilação e a gente já está colocando os valores aqui. Mas, basicamente, você poderia também ter, por exemplo, algo como, a gente não quer falar disso aqui ainda, from teste. Olha só, eu poderia colocar uma string também e ele vai inferir para a gente. Poderia também colocar aqui, olha só, vou mudar aqui, tirar isso e tirar isso aqui. Eu vou deixar só o teste. E aí é só para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Se você não viu, você vai ter que voltar o vídeo um pouquinho. A gente tem string e a gente tem o ampersand, ou e-comercial str. Mas o importante de tuplas, pessoal, é o seguinte. Primeiro, não mu, né? Não é uma opinião de uma vaca. Vamos botar um myTuple aqui. E aí você pode, obviamente, utilizar o println. Só que, quando a gente está falando de tuplas, a gente não vai fazer assim, ó. Meu valor de tupla. A gente não vai dizer assim, myTuple. E vai colocar 0 aqui. Ou 3 aqui. Tá? Olha só. Ele já vai reclamar para mim. Ele vai dizer, para acessar um elemento de tupla, você não utiliza indexação, você utiliza ponto. Então, você pode colocar um ponto aqui. E aí, você pode fazer um Ctrl J. Executar aqui. Deixa eu fazer um clear para poder ver melhor para a gente aqui. Você vê que o valor da tupla é teste. Tá. O que é importante aqui, pessoal? O que acontece se eu colocar 4 aqui? Ele já reclama para mim. Por quê, pessoal? Porque eu já estou no outbound exceptions. Eu já estou fora dos valores. Então, eu não posso vir aqui e colocar um valor fora, tá? A mesma coisa, não a mesma coisa, mas parecido com isso, se você pegar let number, vamos lá de novo, let my array, por exemplo, e você colocar aqui 1, 2, 3, beleza? E aí você bota um ponto e vírgula e coloca aqui, obviamente você não pode executar assim, my array, e array. E aqui o my array, pessoal, olha só, 0, 1, 2. Vamos botar o 5. Vou salvar. Olha só, pessoal, ele não reclamou, certo? Se eu der um Ctrl J, index,
out of bounds. The length is 3, but the index is 5. Ele basicamente teve um pânico aqui. Eu não vou falar de pânico ainda, mas é só para você entender um pouco da diferença de quando a gente está trabalhando com uma tupla ou está trabalhando também com um array aqui e você tenta acessar eles. Espero que você já tenha deixado o seu like. Espero que você já tenha deixado o seu comentário. E eu confio no fundo do meu coração que você já copiou o link dessa masterclass e já compartilhou nas outras redes sociais para me ajudar, para ajudar o canal Developer Deck 101. Se você não fez isso ainda, eu vou esperar um pouquinho aqui, tá? Valeu!